Professor, na verdade eu também já te sigo, já te acompanho nas suas redes. A BMC News tem, né, esse braço também de notícias muito voltadas da geopolítica, e a gente ganhou muita força nessa audiência, principalmente depois desse início do conflito, as consequências mais econômicas, a gente sempre puxa esse gancho. Mas a ideia desse podcast surgiu de um post seu que eu vi, que me chamou muita atenção, inclusive eu fiquei até muito preocupada, que foi num post no qual você trouxe a informação que os Estados Unidos anunciaram aí o uso de 290 milhões de dólares para comprar medicamentos destinados a tratar lesões causadas pela radiação. Na hora que eu vi esse post, eu falei, meu Deus, o que explica, né, na verdade, o que a gente pode interpretar, né, o que significa a agência norte-americana está aí vendo um risco realmente de um conflito nuclear? Olha, o risco existe porque desde o começo da guerra, primeiro que a guerra envolve um país que está invadindo outro, e esse país, a Rússia, é a maior potência atômica do mundo. Tem inclusive mais armas nucleares que os Estados Unidos. E é uma guerra de agressividade, uma guerra de agressão, de invasão de um país que basicamente não fez nada contra a Rússia. Então, essa atitude já coloca o mundo em alerta. Nós estamos falando de uma grande potência invadindo outro país, quebrando um padrão de ordem que nós tínhamos no mundo, onde invadir outros países não era uma coisa comum e aceita. Fazia muito tempo na história que nós não tínhamos isso, e feito por um país com tantas bombas atômicas. Então, desde o começo do conflito, existe o risco de o Putin usar essas bombas, e ele tem ameaçado e tem dito isso, fez isso diversas vezes logo no início do conflito, e depois ao longo do conflito repetiu essas ameaças. Agora a gente chega num momento da guerra onde a situação está sendo tão ruim para a Rússia, e ele se coloca tão acuado, talvez, e derrotado, e ele precisa de uma vitória, não só domesticamente, mas, enfim, para o seu projeto de poder da Rússia, que as ameaças de uso nuclear se tornam mais plausíveis. É importante as pessoas entenderem que quando o Putin mobilizou os soldados ali em torno da Ucrânia, quase 200 mil soldados, a maioria das pessoas disse que não haveria guerra. Eu fui um dos poucos que bati na tecla, vai ter guerra. E por que eu tinha tanta certeza? Pelas condições do que estava colocado ali como cenário. Hoje a gente não pode dizer com tanta certeza, o Putin vai usar uma bomba atômica, mas a probabilidade existe. E aqueles que não considerarem isso, não colocarem isso na mesa, vão ser pegos de surpresa de um jeito, assim, estupendo. Ou, tipo, as pessoas vão ficar muito chocadas, porque realmente o risco, ele é real. Não é alta probabilidade, porque usar uma bomba atômica não é qualquer coisa. Mas você tem uma série de passos ali do que tem sido feito pelo Putin que indicam que nós estamos com uma probabilidade maior de uso de uma bomba atômica nesse momento do que em outros momentos desde o início do conflito. É importante talvez a gente fazer uma distinção quando se fala de uso de uma bomba atômica. Existem vários tipos de bombas atômicas, as bombas atômicas estratégicas e as táticas. A Rússia tem uma grande quantidade de bombas táticas também. O Ocidente não tem tantas, as bombas táticas são bombas menores, de menor alcance, menos estrago, para ser usada no campo de batalha, contra um batalhão, contra tropas. E se o Putin cogitar usar, provavelmente vai ser uma bomba nuclear tática e não uma estratégica, porque uma bomba estratégica é destruição total, é uma guerra atômica, e a Rússia também vai ser destruída. E foi exatamente essa lógica de destruição mútua que impediu que o mundo, durante a Guerra Fria, chegasse numa guerra nuclear, porque a única coisa que evitou esse desastre nuclear seria a garantia e a certeza que se você iniciasse um ataque nuclear, você iria ser retaliado nuclearmente e, enfim, ambos seriam destruídos, todo mundo morreria. Então, o que a gente chama de Mutual Assured Destruction, que é a garantia mútua de destruição, impediu. Por isso que o Putin não vai usar uma bomba estratégica, mas uma bomba tática. Talvez ela não provoque uma reação por parte do Ocidente ou da OTAN nuclear. E aí, se você não tem o risco de ter uma retaliação nuclear, você talvez tenha os incentivos, ou na lógica, ou no racional de análise de custo-benefício, você vai concluir que não é tão ruim assim, ou eu não tenho tanto a perder usando uma bomba
tática, porque a retaliação não vai ser tão pesada exatamente por medo e cautela do Ocidente em escalar esse conflito para um conflito nuclear, aonde o mundo inteiro perderia. Então, o Putin, assim, do ponto de vista racional, para quem não está familiarizado com política e toma decisões baseadas em cálculos de custo-benefício, o Putin tem um cálculo de custo-benefício onde ele tem incentivos altos para o uso de uma bomba e não tem perdas muito altas. A perda só vai ser alta se o Ocidente estiver disposto a retaliar com uma bomba atômica. Só que aí o custo é muito alto para todo mundo. Então, aqui talvez tenha um parâmetro de análise racional para quem não está familiarizado com política ou geopolítica, fala assim, não, mas não faz nenhum sentido, ele só tem a perder, que esse foi o argumento que eu ouvi o tempo inteiro. Não faz nenhum sentido, o Putin não vai invadir a Ucrânia, ele vai perder, a Europa vai perder, todo mundo vai perder, e a lógica racional dele não era essa. E então aqui existe um outro parâmetro de análise racional dele, onde faz sentido, porque ele tem a ganhar e não tem a perder usando uma bomba atômica.